ceia do Senhor, que é santa, e vamos nos santificar, irmãos. Vamos pedir perdão a Deus. Esse é o fundamento. Opa, perdão. Porque eu vou ter que repetir isso aqui. A gente vai orar, não vai falar com Deus, só que Deus é santo, né? Então o primeiro ponto é a gente se arrepender e pedir perdão a Deus de tudo aquilo que nos impede de ouvir a nossa oração. Não é Ele que impede a gente de nos ouvir, somos nós que impedimos os nossos pecados. Então por isso, se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, não quiser, fique de pé. Vamos nos derramar diante do Senhor, porque nós viemos aqui para adorar. E Ele não recebe a nossa adoração se nós não estivermos da maneira que Ele espera que a gente esteja. Então vamos aqui nos derramar. Altíssimo Deus, soberano Pai, Pai Santo, justo e bom, Criador dos céus e da terra, o autor e o consumador da nossa fé, o Deus vivo, eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Pai Santo que está no céu. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que pecamos ontem, de madrugada, hoje e ainda hoje, Pai. Tem misericórdia de nós. Pecados involuntários, voluntários. Nós, nesse momento, deixamos no Teu altar, ó Pai, tudo aquilo que nos impede, Deus, de engrandecê-lo, de adorá-lo, porque esses pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Porque estamos aqui para nos prostrar diante de um Deus santo. Então, Pai, santifica-nos no poder da Tua palavra. O Senhor disse quando chegou aqui na terra: arrependei-vos. E nesse momento nós nos arrependemos, Senhor, de tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que agimos, até mesmo daquelas coisas que nós poderíamos fazer e não fazemos porque nos omitimos. Oh Pai, perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores, e receba a nossa adoração a partir desse momento, Pai. Receba o nosso clamor, receba a nossa oração que fazemos com sinceridade, porque estamos reunidos em comunidade, Pai. Estamos juntos aqui, Senhor, para engrandecê-lo numa só voz, num só espírito, num só coração. E precisamos, Senhor, que o Senhor receba com cheiro e aroma suave em suas narinas a nossa adoração hoje, nesse momento, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Yeah.
Porque eu recebi do Senhor o
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eterno Deus e soberano Pai, Pai Santo, Deus vivo, estamos aqui para fazer isso. Estamos aqui para comer do teu corpo e beber do teu sangue. Numa instrução espiritual, onde ao fazer isso, Pai, nós cremos em Ti, recebemos a Tua palavra e praticamos, Senhor, aquilo que o Senhor espera que a gente pratique. Estamos anunciando ao fazer isso que o Senhor deu a sua vida para nos resgatar pela nossa. Então, Pai, é algo sobrenatural, é algo espiritual, Senhor, estar aqui nesta manhã para fazer isso, para celebrar a tua morte como um paradoxo, celebração de morte que traz vida e trouxe vida a cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de reflexão. Obrigado, Senhor, porque estar aqui é cumprir com a tua vontade e o teu mandato. É uma ordem sua nós sabemos isso. Então, Pai, muito obrigado e nos perdoa, Pai, todos os pecados, porque a ceia é santa. Então, nos santifique, Pai. Nos santifique, Pai, nesta manhã, para que tenhamos a certeza de que estamos fazendo aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós passarmos a ceia e ministrarmos, né, eu queria fazer alguns anúncios administrativos. E primeiro eu quero dizer que somos gratos a Deus porque você está aí. Pouca gente está contando aqui, né? Faz parte do corpo de Cristo, do Ministério Palavra Viva. A igreja, somos nós, como Jesus aqui. E eu quero agradecer as orações dos irmãos, porque tínhamos que tomar algumas atitudes administrativas e levou algum tempinho, custou alguma coisa, mas graças a Deus você tem sido fiel nas dádivas, né? Executivo, oferta, votos. Os membros têm sempre falado que aqueles que fazem parte da comunidade, eles sustentam a comunidade, né? Então, somos nós juntos que sustentamos a igreja e arcamos com tudo aquilo que é necessário. E vocês perceberam que a igreja andou enrolada, não deve nada a ninguém. Estou falando em termos burocráticos, né? Toda a ata de constituição da igreja, ela é
alterada de 3 em 3 anos, né? É como se fosse uma confirmação, né? De 3 em 3 anos a igreja tem que mandar para os órgãos competentes uma atualização. E aí, nesse momento, tem alguma operação a gente faz. E a gente fez a operação da diretoria desde 2016, que não era feito, e na última de 2016 nós mudamos o endereço, alteramos o endereço e a diretoria da igreja. Foi a última. Então, de lá para cá são 7 anos. Então, se a gente precisasse abrir uma conta bancária, a gente não conseguiria. Então, tem mais ou menos 7 anos que a igreja não tem conta bancária, né? Que nos dias de hoje parece ter algo, quando a igreja permitiu, era tudo no dia, tudo assim, mas atualmente, né, a igreja segue os princípios da modernidade e tudo administrativamente. Então nós não tínhamos conta bancária. E tomamos essa atitude, né, de fazer a nova ata. E para a honra e glória do Senhor, na sexta-feira a ata ficou pronta, só para vocês terem ideia, a ata ficou pronta, alteramos. Só que tem uma coisa, alteramos a diretoria e alteramos também o nome da igreja. Lembra que a gente falou? Agora não é mais Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva, agora é. Cadê? Não botou aí não? Coloquei botar. Agora é Igreja Evangélica Palavra Viva em Vista Alegre. Em Vista Alegre, deixa de lado. Igreja Evangélica Palavra Viva. Já temos o PIX e sexta-feira. No sábado já abrimos, ontem já abrimos a conta da igreja com o nome da igreja. Porque agora quando ofertar, dizimar, abençoar, não aparece mais o nome do pastor, aparece o nome da igreja. Depois agora, Deus, um alívio só. Qual é o Senhor? Glória, isso é conquista humana, é conquista, né? Mas é conquista da igreja do Senhor. Então, já tudo está alterado. Ficou algumas pendências em relação a endereço, porque na junta lá da Receita não mudou o nome do endereço, e para não ter confusão a gente continuou ali, né? Mas agora a gente vai dar entrada na alteração do endereço, detalhes que não interferem e nem interferiu em nada, mas já estamos dando entrada na questão do endereço. Então, todas essas coisas são coisas administrativas. E a gente percebe que a igreja ela é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, mas é uma organização humana também. Tanto é que agora a igreja não é uma associação religiosa, que antes no documento aparecia associação religiosa, agora é organização religiosa, porque ela precisa de organização. E infelizmente o pastor cuida muito da parte, tenta muito a parte espiritual, mas as coisas administrativas vai entulhando. Faz obras ali, passa documento para cá. Eu estou dando uma tarefa com uma igreja para entender o que acontece. Nós perdemos, irmão, nós perdemos o estatuto da igreja. Sabe o que é o estatuto da igreja? É o que rege, é o alicerce administrativo de uma instituição. É ali que fala tudo que a instituição faz e pode fazer tudo. Nós perdemos. A gente tem que gastar mais R$500 só por causa do estatuto que teve que dar entrada para sair, né? Mas graças a Deus está tudo resolvido. Algumas pendências que a gente agora vai dar entrada no CNPJ lá para alterar endereços, coisas, né? Mas eu louvo a Deus. Você já deve estar recebendo o envelope aí agora, já com isso, o negócio que está aqui, tá certo? E aí, com tranquilidade, sem correria, irmão, sem correria,
em oração. Irmão, não faça nada sem a direção do Senhor. Até mesmo para você ofertar, dizimar, ora a Deus. A nossa vida, irmão, precisa ter uma vida espiritual. Nós somos o corpo de Cristo. Cadê Cristo? É algo espiritual. Então a gente tem que viver aqui nessa terra administrativamente, mas também temos que viver uma vida espiritual. E tudo que a gente faz em relação ao corpo de Cristo tem que ter uma visão espiritual. Certo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar junto com vocês para que Deus abençoe. Conseguimos esse banco aí, que é um banco que abre para pessoas jurídicas, né? E é um banco, um lugar virtual, né? E não precisa. Eu fui no Santander, não fiz ideia, eu tenho foto no Santander, para a gerente lá. Ela falou que por mês a igreja paga R$219. Eu falei, inviável. Porque as últimas contas que a gente fechou foi porque tinha que pagar uma taxa muito alta de administração de conta. É justo, vamos com a administração. Eu tenho que cobrar alguma coisa. Eu falei, não. Aí procuramos no banco também no área, eles não reconhecem uma organização religiosa, né? Para abrir uma conta. Então, e conseguimos nesse banco que é o fora, certo? Então, administrativamente, nós estamos legalizados, né? E é aquilo. A igreja, ela obedece a todas as autoridades constituídas, né? Então, a gente tem que andar direitinho para que as coisas espirituais fluam direitinho. Né? Então, e tudo que a gente faz aqui na casa do Senhor, a gente tem que entender o que está falando e o que está fazendo. Por isso, Senhor, que nós estamos aqui para ministrar a ceia do Senhor e ter um entendimento, irmão, sobre aquilo que a gente faz aqui. Né? A gente viu na escola bíblica dominical que, estudando o Evangelho de João, Jesus dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que Ele nos alimenta. A sua carne e o seu sangue é alimento para as nossas vidas. E Ele disse: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida eterna, não tem parte comigo, não é espiritual. Aí alguns vão entender por que tem a Santa Ceia, né? Eles chamam de Santa Ceia, mas a gente na escola dominical falou aqui, pela Bíblia, palavra revelada, não é ceia do Senhor. Nós, a igreja, que bota santa porque ela é santa, não tem erro nenhum nisso, né? Mas por que a gente, toda vez, a gente faz isso? Por que esse ritual ou essa cerimônia? Porque na realidade nós somos religiosos mesmo, né? A gente, o cristianismo é uma religião de resgate, é uma religião, né? E a gente, quando participa, né? A gente, de uma ceia, a gente vai perceber que há uma intenção, né, do Senhor de nos mostrar uma realidade espiritual com uma simbologia humana. Ele é espírito, mas nós somos corpo, alma e espírito. Estamos aqui nessa terra e a gente precisa entender. A ceia anuncia a morte do Senhor. O versículo de número 23 diz: porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Há um propósito. Toda vez que a gente vem aqui e participa, o propósito é anunciar a morte do Senhor. Porque foi a morte do Senhor, irmãos, que
dizendo que Jesus Cristo morreu em resgate da nossa vida. Por quê? O cristianismo é uma religião de resgate. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o Filho da sua luz. Quando ele morre na cruz do Calvário, nós éramos pecadores quanto mais, perdidos, sem Deus. Então ele declara que Deus tomou a iniciativa de nos libertar do pecado através da morte de Jesus Cristo. Isso é muito sério, isso é muito fácil. Mateus 1, 21 diz assim: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só. Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha então, Jesus. 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 João 4, 14, lá no final, diz que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O homem estava, irmãos, separado de Deus, escravizado pelo pecado e sem comunhão com Deus. Essa era a realidade quando Jesus chegou aqui. Então o Evangelho, irmãos, é como uma mensagem de reconciliação. O que é uma reconciliação? É um acordo, é uma união. Então o que diz? Então, se é uma reconciliação, nós estávamos precisando ser unidos. Nós estávamos precisando de um acordo. Com quem? Com Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós precisávamos ter essa consciência. E aí Jesus vem fazendo. Pensa que Deus de um lado, o homem do outro. Jesus chega para fazer a reconciliação. Aperta a mão aqui. Era isso que Jesus estava falando quando disse assim lá em João, que nós vimos na escola bíblica dominical: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não está em mim. Entende por que o crente ele tem que ser batizado e participar, ter a vontade e o desejo de estar na ceia do Senhor? Para comer do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados por um pão e pelo cálice de vinho que se assemelha na cor pelo sangue. É só um símbolo. Mas o que ele está dizendo é que quando eu como desse símbolo, eu estou obedecendo uma ordem dele que ele fez lá em João capítulo 6. Quem não comer do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Entende por que hoje os crentes, eles podem não vir na igreja, mas no culto da ceia ele está lá. Amém? Ele acredita que ele tem que comer no corpo. Não sei se acredita nisso, ou se ele está aí. Quando faz, ele entende isso. Mas essa é a realidade da ceia. Há um pacto do Senhor nesse negócio aqui. Sabe por quê? O pecado provocou separação, a inimizade. A crucificação de Cristo trouxe a reconciliação. O pecado produziu inimizade. A cruz nos trouxe a paz. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. A cruz construiu uma ponte entre eles. O pecado quebrou a comunhão. A cruz restaurou. Irmão, um dos símbolos e um dos motivos de estarmos aqui em comunhão, coisa legal. Você poderia
pegar em casa e fazer um altar da feia, Senhor, aqui. Mas olha só a comunhão. O que ele quer? Comunhão. Que a gente tenha tudo comum. Por quê? Porque o pecado quebrou a comunhão. Mas a ceia do Senhor fala que há uma comunhão entre nós e o Senhor, porque a gente vai comer o corpo e o sangue do Senhor. A cruz de Cristo, irmão, é o centro ou o cerne da mensagem da Bíblia. Agora, vamos dar falar de cruz, falar de sacrifício, porque a ceia me aponta o sacrifício de Cristo, onde esse pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Quer dizer que o sangue saiu do corpo e o corpo sem sangue morre, está morto. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem morte não há remissão de pecados. Porque muita gente teve dificuldade de entender por que Jesus teve que ir para a cruz. Por que isso não estava determinado agora na plenitude dos tempos? Isso já tinha sido determinado há muito tempo. Quando a gente pega a Bíblia, irmão, e a gente começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que quando lá em Gênesis o homem peca, o homem pecou, e Deus tinha dito assim: a alma que pecar essa morrerá. Só que Deus deu um jeito de dizer: não precisa o homem fisicamente morrer. Deus vai, mata um animal, derrama o sangue daquele animal, a carne fica morta, ele tira o couro e cobre a nudez de Adão e Eva. Então o sangue daquele animal, a vida daquele animal pela vida de Adão e Eva. Deus fez isso, o próprio Deus. E temos outros exemplos de ver na religião do Antigo Testamento um ato sacrificial. A gente vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento, a religião do Antigo Testamento era sacrificial desde o princípio, porque o próprio Deus aceitou isso. A morte daquele animal cobria o pecado de Adão e Eva. Quem foi o segundo que fez isso? Abel. Capítulo 4, versículo 3 diz que Abel separou os primogênitos, as primeiras crias do seu rebanho, e ofereceu a Deus. Não foi um, não. Com certeza Adão tinha dito para ele: meu filho, o próprio Deus fez isso, faz isso para tu ver se não. Eu estou só conjecturando. Abel ofereceu o que ele tinha de melhor do seu rebanho. Era um rebanho. E Deus recebeu a oferta de Abel, de coração, que era o melhor que ele tinha. Caim plantou. Não era coisa boa, ruim não. Mas o que Abel ofereceu era baseado na instrução de Deus. Você entende porque ele disse o seguinte: que você deve fazer isso, você deve comer do meu corpo, porque ele está te dando uma ordem e a gente tem que obedecer a ordem de Deus. Tem que ser do jeito que Deus determina para nós. Tá. Depois de Abel, teve um outro homem que também nasceu de uma descendência piedosa de Jesus, foi Sete. E a Bíblia diz que Sete começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Sete também erigiu o altar para adorar, e a sua descendência
E daí, dessa descendência de Sete, veio Noé. Você lembra de Noé? Noé, depois do dilúvio, ele sacrifica ao Senhor. Gênesis 8:20, ele vai e faz um altar. Ele faz um altar. Irmão, em todo o tempo diz que Deus se agradava daquele negócio. Ele recebia aquele negócio porque foi uma instrução que ele deu lá dentro. Ele deu desde Adão. Deus recebia esse negócio, esse sacrifício. Por isso que a religião do Antigo Testamento sempre foi uma religião sacrificial. Teve outro Abraão também. Lá no capítulo de número 15, Abraão pega os bois. E não foram poucos, não. Muito. E oferecia a Deus. Quem viu Adão pecar na Bíblia, quem assim, foi pouca situação que Adão peca. Talvez ele foi, alguém vai dizer, não tinha motivo para sacrificar, né? Será que a gente precisa para sacrificar por esse motivo? O só, por exemplo, de Deus já seria bastante para nos mostrar que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que comer e beber do sangue. Jó, irmãos, a Bíblia diz que Jó sacrificava ao Senhor, e olha, ele tinha filhos, 10 filhos, e esses filhos faziam banquetes, faziam festas. E Jó pensava assim: talvez o Altíssimo pode não ter agradado a festa deles, eles podem ter feito alguma coisa errada. Então eu vou pegar, olha, eram 10 filhos. Será que ele pegava só um animal e sacrificava por cada filho? Ele era um homem milionário. Essa vez a história já vai passar agora. Ele era riquíssimo entre os patriarcas. Ele devia fazer uma matança de animal porque Deus cheirava aquilo ali e gostava. Tanto gostava que Deus dá testemunho de Jó. Eu não estou arrepiado. Por quê? Porque Deus dá o testemunho de Deus. O cara é bom, hein? Porque ele sacrificava ao Senhor. Ele entendeu as coisas espirituais e vivia as coisas espirituais na sua vida naquele tempo. Destruído por quê? Irmão, esses homens reconheceram a presença de um Deus Altíssimo. Lembra que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo? Porque quando a gente lê na Bíblia, a gente vai achar que é só Abel, que é só Noé, que é só Abraão, que é só Isaac, que também fez altar e sacrificou ao Senhor. Jacó também fez. Será que foram só eles? Claro que não. Teve muita gente que reconheceu a presença do Deus Altíssimo na sua vida, mas a maioria não. O homem se corrompeu, mas havia pessoas que não se corrompiam. Então era uma prática de matar um animal para que o sangue daquele animal esvaísse, a carne do animal morresse e Deus recebia aquela adoração. Quer ver uma coisa? Levítico capítulo 17, versículo 11 e 14. Deus se agradava desse negócio. Levítico 17, 11 e 14. Bota aí. Viu? Apagou o negócio aí? Então vamos para a Bíblia aqui. Gastar mais 2 minutinhos ali. Glória a Deus. Levítico 17. Bom, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou ter dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.
Versículo 14. Porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue. A vida da carne está no sangue. Por isso, tem dito ao filho de Israel: não comerei do sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o sangue, e qualquer que comer será estipado. Aí você entende por que esses patriarcas, eles faziam o sacrifício. Agora vamos completar com Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esses antepassados entenderam isso. Eles entenderam que a vida da carne está no sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então esses homens eram homens íntegros, fiéis, mas eles decidiam fazer esses sacrifícios pensando que eles poderiam errar, que eles poderiam cometer algum pecado, mas eles receberam essa informação do Deus Altíssimo desde Abel e entenderam que eles deveriam fazer para aplacar a fúria de Deus Altíssimo. E Deus gostava, e Deus recebia, e eles faziam isso. Mas tudo isso informalmente. Quando chega em Moisés, quando alguém diz assim: isso está na lei, a lei determinava, mas isso é antes da lei, ó. Eu mostrei para vocês que é antes da lei. Havia uma informalidade. Quando vem, aí o Deus Altíssimo separa uma nação e fala que agora o que era informal vai se tornar formal. Agora vocês vão ter que sacrificar assim da maneira que eu vou determinar. Mas continuou até os anos 70 depois de Cristo, quando o templo foi derrubado e acabou. Isso quer dizer que Deus continuou recebendo a adoração, os sacrifícios pelo pecado das pessoas. E depois, irmão, eu fiquei pensando, o Davi, quando ele foi trazer a arca que representava a presença de Deus, eles tinham esquecido, eles pagaram o preço horrível, esqueceram a arca. Ele foi trazer a arca para Jerusalém. Olha como o homem piedoso, a pessoa espiritual, comete erro sim, mas ele tem no cerne dele, no coração dele, em agradar o Criador. Ele vai, como o sacerdote estava, 6 passos. Imagina. Eu não sei a distância, eu não pesquisei, da casa de Obed-Edom até Jerusalém. 6 passos deve dar 1, 2, 3, deve dar uns 3 metros, cada passo 1 metro, 6 metros. Ele sacrificava. Imagine quantos cordeiros Davi não sacrificou, simplesmente para agradar a presença de Deus, para agradar a Deus. Acredito que por todos os pecados que Israel cometia. Olha só, irmãos, você quer adorar a Deus? Sacrifique ao Senhor, coma do corpo e do sangue do Senhor, viva uma vida espiritual, creia no Senhor Jesus Cristo.
Então essa prática que Jó oferecia milhares e milhares, irmãos, eu fiquei assim, lá em Crônicas 7, quando o templo acabou de ser construído por Salomão, eu fiz a conta, deu 132, eu levei, por 142 mil sacrifícios de uma vez só. Ó, imagina isso, 142 ou 132, aí segundo Crônica, é só fazer conta matemática. Então a gente vai perceber, irmãos, que essas pessoas colocaram no coração delas sacrificar ao Senhor lá no Antigo Testamento. Agora por lei, Davi, Salomão, Moisés, mas antes era a própria pessoa diante do Altíssimo, que reconheciam que existia um Deus Altíssimo e faziam essas ofertas de sacrifício de adoração a Deus, até mesmo sem pecados ou não, né, pastor? Alguém vai dizer, tu está dizendo que todo mundo peca? É. Porque tem aqueles pecados que a gente não percebe, mas a gente comete todo dia, toda hora. Entendeu? Como esses homens que têm relacionamento com Deus Altíssimo, a luzinha vermelha vai acender, eu tenho que sacrificar o Senhor, eu tenho que comer o corpo do sangue do Senhor todo dia, toda hora. Essa é a essência da ceia. É um lembrete para nós. A gente tem que sacrificar o Senhor. E o Salomão, o Davi fizeram isso. Foram homens que a Bíblia fez questão de mencionar o nome deles com todos os erros deles. Como são os seus erros? A gente se arrepender, pedir perdão a Deus e apresentar a Deus as nossas causas, Ele poderoso. Aí depois de toda essa questão do Antigo Testamento, todos esses sacrifícios, eles eram provisórios. É uma tipologia para o que ia acontecer no advento de Cristo. O sacrifício do Antigo Testamento, eles pronunciavam o sacrifício de Cristo de forma visível. O sacrifício de Cristo substituiria toda a morte de um animal e de todos eles. Porque por um homem entrou o pecado e por um Deus perdoou o pecado de todos ali através do sacrifício de Cristo. Irmãos, é tão interessante que Cristo, quando veio, ele sabia disso tudo. Ele sabia que ia morrer. Ou ele não leu Isaías? Leu. Ou ele não leu sobre Noé? Ou ele não leu sobre Jó, sobre Abraão? Ou ele não leu sobre Moisés? Porque ele diz lá em João, examinar as Escrituras. Nós vimos a escola bíblica dominical hoje. O que Moisés falou estava falando de mim. Quando Zacarias também fala, quando Daniel também diz, Isaías, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as suas pisaduras. Não está falando de quem? Dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse? Matar a carne, derramar o sangue, matar a carne e ele fica morto na cruz. Mas só que ele ressuscitou no terceiro dia. Entende? As Escrituras tudo falando dele, no Antigo Testamento apontando para ele. Jesus sabia bem qual seria o seu destino. Quando Cesareia, ele começa ali, ele começa a mostrar que iria acontecer com ele. Agora, o mais impressionante é quando vão pregar
fala, ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho que passar por isso. Eu poderia pedir 12 legiões, uma legião é 8.000, né? Multiplica 12 vezes 8, quantos anjos o Senhor mandaria para livrar? Mas ele sabia que tinha que passar aquele negócio. Ele sabia que a carne dele ia morrer, porque o sangue dele iria. E isso, irmão, o castigo que nos traz a paz, porque esse castigo, esse sacrifício de Cristo, ele veio sobre nós e nos trouxe a paz. É por isso que o cristianismo é uma religião de resgate. Ele resgatou a nossa vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando comemos do corpo e bebemos do sangue, irmão, nós estamos anunciando a morte do Senhor, nós estamos anunciando o sacrifício feito pelo Filho de Deus, pela nossa vida, pela nossa existência. Jesus é o dom gratuito de Deus. Ele é o presente de Deus. Deus que é o dom, é o presente de Deus para a nossa vida. Aleluia. E aí, a gente precisa comer do corpo e do sangue, ter uma visão espiritual do sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Não é para a gente ficar triste, é para a gente ficar alegre. E eu quero encerrar. Romanos. Porque Romanos vai falar sobre a justiça de Deus, que nos justificou, né? Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai para o capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? E no capítulo 7 ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre os homens por todo o tempo em que vive. Expressa a lei, mas o mais gostoso está aqui. Capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aí o que está dizendo aqui? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que comem do corpo e bebem do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele diz: você tem que comer e tem que beber do meu sangue? Você entende por que todo mês a gente vem aqui para ouvir a verdade acerca desse ato que fazemos aqui, ou dessa cerimônia, ou desse mandamento? Mas eu quero fechar aqui, ó. Tudo isso que a gente falou, o apóstolo Paulo juntou e falou assim: todos esses sacrifícios todos feitos por Abel, Jó, Abraão, Noé, Moisés, Davi, Salomão. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, o que você está passando? Tu está comendo a carne e o corpo? A carne e o sangue? O que é? Se Deus, esse Deus altíssimo de Noé, esse Deus de Abraão, esse Deus de Noé, de Jó, é por você, quem será contra você? A gente fala isso toda vez no culto, mas
continuar. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Irmão, o amor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele está dizendo? Ele deu o filho dele por nós. O que ele não fará com essa enfermidade que você está passando? O que ele não fará para essa causa na justiça que você está fazendo? O que ele não fará com essa situação que você está te perturbando, hein? Quem é que está te condenando? Versículo 34. Quem te condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou. Não foi sangue de animal, não. Foi agora o sangue de Cristo. Sangue daquele cordeiro que João disse: eis o cordeiro de Deus, que não mais cobra o pecado, mas tira o pecado do mundo. Aleluia! Irmãos, eu fico pensando, vamos que Salomão com 140 e tantos sacrifícios, 1000, né? 140, 1000. Imagine o aparato, imagine o que ele precisou para fazer, que quantas pessoas ele não tirou, quantos levitas, que eram os levitas que faziam isso. Para cobrir o pecado dele e da nação. Só para cobrir. Aí vem João Batista e diz: ó, eis o Cordeiro de Deus, que vai derramar o seu sangue. Mas não é para cobrir, não, é para tirar o pecado. Quem é que vai inventar acusação contra você e contra mim? Mas eu tenho que comer da carne e beber do sangue. Eu tenho que ter comunhão com Ele. Eu tenho que crer nele. Eu tenho que obedecer a Ele. É isso que a gente fala aqui a vida toda. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem a vida eterna. Aí ele faz 3 quem, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar você de alguma coisa? Porque é Deus que te justifica. Pelo sangue de Cristo nós somos justificados. Aí ele faz mais uma pergunta: quem condenará? Foi Cristo que morreu por nós, como é fala. Cristo, não teve animal nenhum. Terceiro quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Como é que você está aí? Quem está angustiado por alguma coisa? Perseguição? Estão te perseguindo no trabalho, na escola, que coisa? O que é? Fome? Está com dificuldade financeira? Alguma coisa? Nudez, está faltando vestimento? Quer comprar uma roupa melhor? Não pode? O que está acontecendo? Perigo. Hoje nós estamos à mercê dos perigos em qualquer lugar. Espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, porque nós fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, aquele que come do pão, do corpo, que bebe do sangue, aquele que está em comunhão espiritual com o Senhor, aquele que decidiu viver uma vida, decidiu crer no Senhor, obedecer o Senhor, praticar aquilo que o Senhor ensina, ele vai dizer o quê? Em todas essas coisas,
Em todas. Nós somos mais do que vencedores. Por aquilo que nos ama. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Através do sacrifício da cruz de Cristo, Ele nos tornou mais do que vencedores. Ainda que tudo possa se levantar e queira te enfrentar e dizer que não, você é um mais do que vencedor. Pronto. Glória a Deus. Porque toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, você está anunciando que você é um vitorioso. Você está declarando que você tem a paz de Cristo. Que ninguém pode te acusar diante de Deus. Só a tua consciência. E aí a gente tem que sacrificar todo dia e toda hora, como aquele irmão Flavio. A gente tem que se arrepender e pedir perdão todo dia, o que a gente está falando aqui. Me arrependo, me perdoa. E tem aquele pecado que estão inseridos nos mandamentos que a gente não consegue. Mas nós somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque a graça nos garante que toda vez que a gente entra na presença do Pai em oração e se arrepende, Ele nos perdoa de todo o pecado. Aleluia! Amém? Vamos orar pela ceia do Senhor. Aleluia. Ele disse: "Isso é o meu corpo que foi partido por vós, que é partido por vós." Ele manda a gente comer, assim como disse para os discípulos lá também. E pediu para que a gente bebesse. Fazendo isso, eles estão anunciando que Ele morreu para nos dar vida. Aquele que se renuncia a presença da sua vida, ele está cheirando como o Alcino cheirava aquele caminho. Cheirando só que o nosso pecado é apagado, foi apagado no Calvário. A cruz é o nosso referencial. A cruz, nosso referencial. O sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário não é debalde, não é de encontro. Não faça isso. Que representam o teu corpo e o teu sangue.
Comei dele todo, diz o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o sangue é a vida de toda a carne. Ele diz para beber do sangue dele. Então beber dele e todos tenham vida. E a tenham em abundante. Eu profetizo cura sobre a vida daqueles que comem fé. A igreja ministra sobre a palavra do Senhor. A igreja ministra sobre a intenção dos corações quebrantados e contritos, que fazem tudo sob a palavra de Deus e toma posse do poder do sangue de Jesus. E nesta manhã, a autoridade vinda de Deus nos torne mais do que vencedores. Porque se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você pode aplaudir o Senhor, porque o Senhor é por nós. E o Senhor é por nós. E o Senhor é por nós. Leva isso para a tua casa, para a tua vida nessa manhã. Nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Deu o seu sangue por nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver. A cruz é o símbolo da nossa fé. É o símbolo da nossa fé, é a cruz de Cristo. É o símbolo da nossa reconciliação. Como Cristo é santo. Ele nos tornou livres. Ele nos deu paz que excede a todo entendimento pela sua cruz. Saia daqui vitorioso. Saia daqui crendo. Repreendendo todo mal. Nada nos condenará. Porque foi Cristo que morreu por nós. Nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, comendo o corpo e o sangue do Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida, Senhor. Porque o Senhor nos traz vida com a tua vida, Pai. Sairemos daqui nessa manhã, Senhor, cheios da tua presença.
nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a sua vinda. Todos podem dizer amém? Amém. E se Deus é por nós,